Tudo bom, Zanin? Como você tá? Tudo bom, Thalita, tudo bem. Ouvindo aí atentamente o Fernando Brito, né? E pensando aqui comigo que dificilmente um filme de ficção alcança o absurdo da Não. situação em que a gente está mergulhada. Nossa, põe surrealismo nisso, põe absurdo nisso, põe Ionesco, os grandes mestres do absurdo, e você não chega nem aos pés da nossa triste realidade brasileira. É para rir ou para chorar, né? Você sabe que hoje, acompanhando as dicas que você vai trazer do É Tudo Verdade, que é esse festival de documentários, né, que conta, Uhum, traz histórias reais ali. Eu pensei claro. exatamente isso. As histórias reais, às vezes você vê ali um documentário, uma história contada, e fala assim, não é possível que isso é verdade. Nenhum filme de ficção traria uma história tão incrível como essa. Eu pensei, em muitos dos documentários que você trouxe, eu pensei isso. Eu falei, puxa, que história fenomenal, que bacana. Então a gente começa falando sobre o É Tudo Verdade, inclusive esse festival, pessoal, que acaba esse final de semana. Então, assim, o Zanin vai trazer algumas dicas que você vai poder acompanhar, inclusive hoje ainda e agora, sábado e domingo. Deixa eu até pegar o nome do primeiro, que é a Belchior. Vamos falar sobre Belchior? A gente começa falando sobre? Isso, vamos falar. E a dica prática para as pessoas é entrar nesse site do festival, o etudoverdadeplay.com.br, e ver o que interessa. E eu descobri uma coisa: você pode marcar a sessão como se você comprasse um ingresso, o custo é zero, que é de graça. Mas se você marcar que você tem interesse, você recebe um e-mail e você fica já com a sua visualização já garantida, mesmo que esse filme passe, vamos dizer, no sábado ou no domingo, você já fica o seu ingresso, entre aspas, garantido. Então, é uma boa, nem eu sabia, um amigo meu que falou isso para mim, e eu estou divulgando entre vocês esse segredo, mas por favor não espalhem, fica só entre nós aqui, tá bom? É um jeito de vocês garantirem que vão conseguir ver aquilo que desejam, porque às vezes tem muita Genial, procura sim. e, Não, e o genial, porque limite realmente a gente já faz essa marcação para conseguir acompanhar. Que ótima dica que você traz. é isso aí. Então, dada essa dica técnica, vamos dizer assim, vamos falar desse documentário musical que traz um certo refresco para a gente, porque é um documentário, eu ia dizer, sobre um grande artista brasileiro, mas é um documentário, não é sobre, ele é com esse grande artista, porque ele tem uma estratégia o seguinte: não tem nenhum especialista falando do Belchior, né, interpretando a obra dele, contando a trajetória dele, é ele mesmo quem conta a trajetória dele a partir de entrevistas que ele deu ao longo da vida, as apresentações. Então é como se fosse um autorretrato desse grande artista. Outros artistas falam dele, mas você não tem aquela voz que define a obra dele é importante por isso, por isso, por aquilo. A obra é importante por ela mesma. As pessoas veem isso pelos números musicais, pelas ideias ousadas que ele apresentava, ideias assim libertárias que ele apresentava no tempo que lhe foi dado viver, que era um tempo de ditadura ainda, fechado, tal, não sei o quê. Então, esse era um grande artista e que nos é devolvido através das suas próprias palavras e através da sua própria arte, do seu canto maravilhoso. É um documentário assim que eu gostei muito, dirigido por uma dupla, Camilo Cavalcante e Natália Dias. Recomendo muito para quem gosta de música, para quem gosta da cultura brasileira, para quem gosta dessas relações que são feitas entre a cultura brasileira e os nossos momentos históricos que a gente vai vivendo. Belchior viveu num tempo de resistência a um regime autoritário, né? Então, é muito interessante, é muito legal. Para a gente que curte o Belchior, assim, muito gratificante a gente reviver. E para os mais jovens, que talvez não tenham apreciado tanto a arte dele, pode ser uma grande descoberta. Então, eu recomendo muito assim, esse documentário, é muito legal, é muito emocionante. Maravilhoso, Belchior, pessoal.
O próximo que Zanin traz aqui para a gente é o documentário Eneida, que é dessas histórias que eu comentei agora no início, que é uma história que poderia ser um filme, não se tornou um filme, né? Mas é a história real da cineasta falando sobre a mãe dela ali, né? Comenta mais para a gente. É curioso, Thalita, a trajetória dessa cineasta, a Heloísa Passos, que é uma grande fotógrafa de cinema também, né? Ela fez um documentário anterior, que era um documentário chamado Construindo Pontes, que focava o relacionamento dela, problemático, com o pai dela, né? Porque ela é uma mulher super progressista, uma mulher de esquerda super progressista, e o pai dela era um tremendo reacionário, um engenheiro. Ele tinha trabalhado como engenheiro construindo pontes durante o governo militar, né? E esse documentário é feito assim, no auge da polarização brasileira, quando Bolsonaro está para ser eleito, né? Então, é uma tentativa dela de construir uma ponte entre duas posições políticas antagônicas quando se dá no seio da família. E agora, nesse outro documentário, ela vai fazer algo que é da ordem mais da intimidade da família e se relaciona com a mãe e uma irmã mais velha, a primogênita das irmãs, da Heloísa, que, por algum motivo que vai ser revelado ao longo do filme, eu não vou revelar aqui, brigou com a mãe, brigou com a família, se afastou e a mãe não consegue mais vê-la, né? Não consegue sequer marcar. A mãe tenta, por exemplo, a Ideida, que é essa senhora, que é a protagonista do filme, é uma senhora de mais de 80 anos, ela tenta contatar essa filha através das redes sociais, de Facebook, de Twitter e tal, e a filha bloqueia até nas redes sociais. E a tentativa da Heloísa, cineasta, é acompanhar a mãe nessa busca por uma reaproximação, por um diálogo, pelo menos, entre duas pessoas que não se falam. A mãe tentando se reconciliar com a filha e a filha é irredutível. E, através dessa busca, o que a gente vai vendo é a exposição de toda uma estrutura familiar, né, que não é absolutamente incomum, que pertence à grande maioria das famílias, com rivalidades, com mesquinharias, com interesses mesclados a afetos. E os afetos, quando a gente fala de afeto, Thalita, a gente não é apenas no sentido positivo. Afeto não quer dizer somente amor. Ódio também é um afeto. Ressentimento também é um afeto. E muitas vezes, no núcleo familiar, esses afetos estão entrelaçados de um jeito que fica difícil desenredar. Todo psicanalista, todo psicólogo sabe disso, e todos nós que pertencemos a uma família, que fazemos parte de uma família, sabemos disso também, como são complicadas as relações familiares, principalmente quando existem interesses materiais em jogo, né? Eu não vou falar mais, mas vocês vão descobrir isso no filme e vão ver como, através desse caso particular, íntimo, pessoal, assim, muito original, vamos dizer assim, na verdade, uma radiografia da estrutura familiar, na qual vai aparecer na qual vão aparecer questões religiosas, questões patriarcais, machismo, opressão das mulheres, os homens decidindo coisas pelo lado deles e as mulheres que se danem, sofrendo as consequências. Tudo isso vai aparecer. É um estudo de caso assim que vai do particular dessa família para o geral. É uma coisa... E que assim como esse filme anterior que você comentou dela, traz esse paralelo com os tempos atuais que a gente vive, pelo jeito. Total paralelo. Assim, é impressionante a gente ver como a arte é capaz de se debruçar sobre algo muito singular, sobre, às vezes, algo que a gente pode considerar pequeno, e traçar um panorama geral para a gente, entende? De uma situação, de um país, de um tempo, de uma estrutura familiar. É a grande sacada da arte. Eu te confesso que eu li a sinopse antes do filme
E falei, pô, mas sei lá, vai ficar dentro desse negocinho de família, o país pegando fogo, o mundo pegando fogo em guerra, mas que vai ser? E você começa a ver o filme, você não começa a desgrudar, porque ele é tão bem feito, né? Ele Sim. parece um thriller, parece um filme de suspense, que você não consegue desgrudar o olho, né? É impressionante e é muito bem feito o filme, muito bem construído, assim, né? Que demais. Inclusive, esse, deixa eu pegar aqui para vocês, olha, tem sessão hoje, às 9 horas da noite. E depois, no sábado, dia 9, isso amanhã, às 13. Então, assim, ainda dá para pegar esse filme hoje, tá bom, pessoal? Às 9 horas da noite. É só entrar. Eu vou até colocar já o site aqui. Quem quiser já entrando, de repente você está acompanhando pela internet, já pode entrar no site também. É tudoverdadeplay.com.br. A gente pode deixar a tarde aqui, se a gente puder colocar agora. O próximo é JFK revisitado através do espelho, que é uma leitura sobre o assassinato do Kennedy, do Oliver Stone. Fiquei muito interessada nesse documentário também. Vocês que são cinéfilos sabem muito bem que o Oliver Stone fez um filme lá atrás, nos anos 90, se não me engano, em 1991, que se chama JFK, A Pergunta que Não Quer Calar. Foi esse o título brasileiro, que ele já... esse era um filme de ficção, né? Mas no qual ele apontava muitas dúvidas a respeito da versão oficial do assassinato do presidente John Kennedy em 1963. Esse filme agora que está aqui, Não É Tudo Verdade, é um filme documental no qual ele se aproveita de documentos que foram abertos depois, posteriormente, e ele entrevista várias pessoas também, de modo a montar um cenário que parece extremamente duvidosa a tese que foi vendida como verdadeira, de que foi apenas uma pessoa agindo independentemente, sem associação com nenhuma outra, o Lee Oswald, né? Que atingiu o presidente e o matou, né? Vocês sabem que poucos dias depois de capturado, 1 ou 2 dias depois de capturado, o Oswald foi assassinado. O próprio suposto assassino foi assassinado por uma pessoa chamada Jack Ruby, que não se sabe também a mando de quem. Então, parecia assim um perfeito caso de queima de arquivo, né? E o Oliver Stone, nesse documentário, ele vai mostrando várias irregularidades, assim, é muito técnico o filme no começo, entendeu? Desce a minúcias da própria autópsia do corpo do presidente, que teria incongruências médicas, ele fala com médicos e tal. O rifle que foi usado não corresponde ao rifle que pertencia ao Oswald. Ou seja, é uma série de incongruências que vão redundar nessa ideia de que, na verdade mesmo, essa é a tese do Oliver Stone, né? O Kennedy foi assassinado por uma conspiração da extrema-direita americana, envolvendo a CIA e o FBI, né, que estavam profundamente desgostosos com a política que o Kennedy vinha imprimindo. Segundo o Oliver Stone, era uma política de retirada das tropas americanas do Vietnã, né? A questão dos direitos raciais, que estavam no topo assim, da fricção política americana naqueles anos 60, né? E os irmãos Kennedy seriam favoráveis assim aos direitos civis dos negros, né? Temos que recordar também que o outro irmão do John Kennedy, o Bob Kennedy, foi assassinado também anos depois, né? Quer dizer, é uma página política assim, toda cheia de dúvidas e toda entranhada, né? Depois do assassinato do Kennedy, o governo norte-americano que assumiu, montou uma comissão de investigação, chamada Comissão Warren,
que elaborou um relatório assim, de quase 1000 páginas, uma coisa imensa, detalhada, tal, mas o Oliver Stone se empenha em desmontar quase que página por página desse relatório e ver como ele é contraditório, como ele não dá conta da realidade, né? É um filme, assim, ele começa assim, de uma maneira muito técnica, como eu falei, né, descendo a minúcias de balística, de autópsia, de circunstâncias, de fotos que foram feitas no local, de uma filmagem que depois foi descoberto, foi feito por um amador e que revela coisas que a versão oficial não queria que fossem reveladas. Então, tudo isso para redundar nessa teoria da conspiração, que é uma teoria da conspiração que parece bastante bem fundamentada, né? Ou seja, um caso acontecido lá nos anos 60, até hoje não foi esclarecido totalmente, né? E envolve não apenas a política interna norte-americana, mas a política mundial, porque, como potência, eles interferem em vários lugares do mundo, como fazem até recentemente aqui, né? E isso tudo, né, na verdade, poderia ter sido uma grande armação da extrema-direita que queria comandar tanto a política interna quanto a política externa do país. É um filme muito estimulante, eu gostei muito nesse sentido, né? Vai ser muito estimulante o filme e muito detalhista e muito bem feito. Deve ter dado um trabalho desgraçado para ele fazer isso aí, sabe? Acho muito bacana essas teorias da conspiração revisitadas, né, com essa ampla documentação e com as análises, quebra-cabeça sendo montado, muito bacana. Aliás, tem sessão hoje também, pessoal. Deixa eu trazer aqui, olha, às 7 da noite. Tá bom, pessoal? Sexta-feira, hoje, às 7 da noite. Então, dá para entrar lá no site, que tá aqui embaixo, que é tudoverdadeplay.com.br. Zaninha, a gente tem 5 minutos e ainda tem uma lista extensa aqui de a gente faz filmes. Então, vamos acelerar. Vamos acelerar, então. Vamos, um jockey cearense na Coreia. Esse é um filme assim, curiosíssimo e que do Delan de Lima e outros 2 diretores, né? Não, Delan de Lima não, perdão, do Guto Parente. Delan de Lima é outro filme, me perdoem. É um filme sobre um jockey cearense, o Antônio Davielson, né, que vai fazer carreira, pasmem vocês, na Coreia do Sul, se transforma num ídolo, se transforma num grande jockey, leva a família, não fala, obviamente, não fala uma palavra de coreano e tal, e são saudados. Aí ele é um tipo carismático, e o filme mostra ele fazendo sucesso da Coreia e voltando para a terra dele no interior do Ceará e sendo recebido como um herói e tal. É uma figuraça, é um filme assim, muito divertido e muito revelador das pessoas assim, que saem do nada como ele saiu e, pelo seu próprio talento, se transformam assim, num cara admirado, né, tanto no Brasil quanto na Coreia. É interessante ver o filme. Eu gostei, me diverti muito com o filme, é muito revelador também, né? Você quer que eu prossiga agora, daqui a 5 horas da tarde, aliás, tá bom, pessoal? Vai ser o jockey cearense na Coreia, daqui a pouquinho. Daí tem vale a pena Quem Tem Medo. Isso. O Quem Tem Medo, que é do Delan Lima, né? Que é um filme que, de passagem, eu já falei sobre ele na semana passada, a apresentação do festival. É um filme assim, muito bom para a gente ver uma coisa que é muito triste, que é a tentativa de interferência da censura, que não existe mais na Constituição brasileira, nas manifestações artísticas que supostamente ofendem ou desagradam esse pessoal que está hoje no poder. Então, são entrevistados artistas, são entrevistadas pessoas juristas, são entrevistados advogados, pessoas que mostram a inconstitucionalidade desses atos de censura, que vários ocorreram, né? E como tudo isso ocorre à margem da nossa lei. Né? É uma tentativa assim, desse moralismo tacanho se impor, desafiando a própria lei brasileira. Isso parte do governo. Né? Então, esse é um filme muito esclarecedor.
Ótimo, ó, tem sessão domingo às 5 horas da tarde online e tem sessão presencial também, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem ver no Rio de Janeiro e em São Paulo, no Sesc 24 de maio. Tudo no domingo, Isso esse aí. filme. O próximo, que eu acho que vai ser o último, é A História do Olhar, que inclusive foi exibido na abertura do festival, né? Agora volta a ser exibido também. Um filme super poético que fala sobre essa questão do cinema e do olhar. Isso aí. Eu vou correr para ver se a gente consegue falar do último também, que também é muito importante. Essa história do olhar, a gente já tinha falado. Esse Marcos é um historiador do cinema e cineasta também. Ele vai se aproveitar de uma situação ruim que é médica, né, que ele está para ser operado da vista, né, e ele faz toda uma reflexão sobre essa questão do olhar, trazendo filmes, trazendo imagens. Tá? É muito bonito, eu recomendo para quem gosta de cinema, para quem gosta das questões do olhar, das artes visuais e da arte visual das imagens em movimento, que é o cinema. Não perca, esse cara é muito interessante. E, por fim, o Território, né, que é um filme que coloca foco na questão indígena, né? São os indígenas Aru Euauau, de Rondônia, que estão tendo as suas terras invadidas, né, por mineradores, por gente, madeireiros e tudo mais, que simplesmente entram lá, tocam fogo na mata, né, abrem pastos, põem casas e tudo mais. E esses indígenas, eles cansados de reclamar intervenção do governo, que é ilegal, eles não podem invadir lá, né? Eles resolvem agir por conta própria e defender as suas terras. É uma obra de resistência, uma obra de gente forte que está disposta a defender o ambiente deles, a cultura deles. Assim, eu fiquei muito empolgado com esse filme. A linha narrativa vai ser conduzida por um indígena chamado Bitaté e por uma indigenista, que é chamada Neidinha, que é a Ivaneide Bandeira, que é uma mulher assim, da gente cair de quatro, assim, pela dedicação à causa indígena que ela mostra, às vezes com o risco da própria vida e com o risco da própria família. É um filme a ser visto. Esse país aqui é feito também por gente muito valente e que não recua diante das ameaças. Muito legal esse filme. Que beleza de fechamento, é isso. Zanin, beijo enorme, muito obrigada pela participação e pelas dicas preciosas que você traz aqui pra gente, viu? Beijo, bom final de semana por aí. Beijo para todo mundo, bom final de semana e até sexta-feira que vem. Bye, bye. Até.